O Palmeiras está interessado em contratar Gabigol, atual jogador do Flamengo. A situação do Gabigol nesse momento no Flamengo, ela é bem delicada. Ó, daqui a pouco o Palmeiras vai atrás do Gabigol. Daqui a pouco o Palmeiras vai... Pô, por que o Gabigol não renovou o contrato com o Flamengo, que todo mundo disse que iria renovar? Porque eu sabia que não ia renovar. Enquanto isso, a novidade sobre o progresso do novo estádio do Flamengo. Rapaz, vou te falar, se esse estádio próprio do Flamengo sair, aí vai faltar mais nada para o clube regatas do Flamengo, porque para mim só falta isso. Essas e outras notícias você verá aqui no canal Brunão React Fla. E aí eu sabia que eu sei que o Tite não suporta ele. O Gabigol sabe que o Tite não suporta ele. Que o filho não suporta, que os caras da comissão técnica não suportam o Gabigol. E o Gabigol fez o quê? No contrato. Ô, meu irmão, eu fico. Ah, não quer renovar, tá tudo certo. Aí eu vou sair de graça. É. A partir de julho ele pode assinar. A partir de julho ele pode assinar. Aí tem dois clubes que querem ele. Eu não sei, que é o Corinthians quer. Desde a primeira vez. Não teve banca, não acertou, não teve o direcionamento correto em relação a isso. Deveria ter pensado sobre isso. Deveria ter planejado a contratação do Gabigol. E o Gabigol sabe que o Corinthians seria uma ótima para ele. Só que o Corinthians voltou de novo, a diretoria do Corinthians, em pensar em contratar o Gabigol, mas de uma forma diferente agora. Sem alarde, sem se preocupar com o Flamengo, sem ter nenhum tipo de atrito com o procurador. É fazer a coisa certa. E que agora tem possibilidade sim. Só que aí tem o Palmeiras na parada em relação a isso. Daqui a pouco o Jorginho Cola fala. Em relação ao Gabigol, eu tava agora aqui, Paco, liguei pro amigo meu, não sei o que, tal e coisa, e ele disse que é verdade, que é sim. Mas antes disso, o Corinthians vai fazer duas contratações boas dos nomes. Eu tenho os nomes, eu não vou falar, porque eu não tenho certeza ainda. Posição, pô. Não, a verdade posição é um segundo volante bom pra caramba. Não vou falar pra ninguém. Nem talvez pro Cascão. Cascão fala. Não, eu não vou falar pra ninguém porque eu não quero falar sobre isso. São dois agora que vai contratar. Um volante bom e o outro meia, eu acho que é bom também, né? Mas o segundo volante é craque, meu irmão. Craque, mas craque mesmo. Eu gosto, não sei se o Veloso vai gostar, o Souza, quando ele for contratado, estão conversando aí. Agora, voltando pro Gabigol, meu irmão, te falar, não seria uma ótima pro Corinthians ter um atacante, mas aí vem num problema aí. Tem dois lá. Você tem dois. Aí eu comprei um jogador por 5 milhões de dólares, é isso, né, Cascão? 5 milhões de dólares, que é o Pedro Raul. Isso. 4 anos. E eu tenho o Yuri Alberto. 100 milhões de reais. Que por sinal o Yuri Alberto tá jogando muito bem com o Antônio Oliveira, porque mudou o ambiente. Se é na época da época do Mano, poderia até fazer um negócio com o Flamengo. Né? O Yuri Alberto, pum, Gabigol vem, faz uma transação. Só que agora eu tenho dois centrais. Um tá jogando bem, o outro fez 2 gols já. Como encaixar o Gabigol, se realmente concretizar essa negociação, em relação ao Corinthians, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro? Pra mim, cabe mesmo tendo dois. Pra mim, cabe. Pra mim, um jogador como o Gabigol vai dar um patamar técnico excelente pro Corinthians, fora o que vai trazer. Aí, a gente tem que entender como é que se contrata um jogador como esse. Na surdina, sem ficar enchendo o saco, sem querer ficar falando. Na surdina, irmão, ó. Fala pro pessoal aí que eu quase caí aqui, que tá rasgado aqui, ó. Depois manda arrumar que eu quase caí aqui. Eu acho que deve ser alguém que quer ser apresentador aqui. Aí o cara veio de madrugada aqui, filho de uma égua. Aí ele casca de banana. Ele falou, casca de banana. E acontece muito isso na televisão. E hoje também eu recebi a Luna, uma baita de uma política incrível, a vereadora Luna, um beijo no coração dela, recebi ela aqui, projetos maravilhosos, projetos incríveis que eu vou ajudá-la, diga-se de passagem. E eu sou apaixonado por ela, acho que ela é uma mulher incrível na política brasileira, a Luna, que é vereadora aqui de São Paulo. Em relação a tudo isso, o que eu mais gostei da informação que eu tenho, Veloso, eu estou passando para vocês, para todo mundo que está aí ligado, é que é uma história diferente em relação daquilo que foi do Gabigol, porque quem falou a primeira vez foi nós aqui. Foi os donos da bola. Situação completamente
completamente diferente. Agora é completamente diferente. O que você pensa do Gabigol? Qual a ideia sua e do Palmeiras? Desculpa, Veloso. Eu sempre começo com você. É verídico em relação ao Palmeiras? Nicola, por favor. Boa tarde para todos. O Palmeiras não pode anunciar de forma pública, até porque Palmeiras e Flamengo se tornaram... Você sabe que ele manda memorando, hein? Cuidado, hein? Aí o cabeludinho lá manda memorando. Manda memorando pra mim, que eu vou usar o outro. Precisando, né? Uma dor de barriga, irmão. Bom, sobre o Gabigol, o Palmeiras não vai admitir de forma pública porque não quer atrito com o Flamengo. E ele sabe que o anúncio do Palmeiras interessado geraria ainda mais dificuldade. Mas o Palmeiras monitora a situação do Gabigol pensando em contratá-lo para janeiro de 25 de graça. Assina um pré-contrato a partir de julho e o Gabigol não fica no Flamengo, isso é líquido e certo. Não, que ele não fique no Flamengo, desde quando o Tite foi colocado como treinador, eu já sabia disso. Eu falei pro Gabigol, meu irmão. O Gabigol mandou lá na minha casa, lá pro meu filho Júlio, os negócios, os bonequinhos dele e tudo. Meu irmão, você não precisa fazer bonequinho. Você vai ser o boneco maior do mundo, Gabigol. Do CT. Então, o Corinthians está fazendo esse planejamento certinho em relação ao Gabigol. Eu tenho certeza absoluta, isso é informação minha, tá bom? É informação dos donos da bola do Bandeirantes. Antes do Gabigol vai vir 2 jogadores. 2 jogadores bons, para que o elenco possa se fortalecer com o Antônio Oliveira nessas reuniões que eles estão tendo. Nas reuniões que estão tendo, tem esses 2 jogadores, já está conversando. E aí, o Gabigol é para sequência. E aí, mas com estrutura de grana. O meu irmão, quanto você quer? Quanto que é isso? Quanto que é aquilo? 4 anos de contrato, eu não sei o quê, tal e coisa. E aí, brigar para trazer o Gabigol para ser o grande ídolo do Corinthians. O que você pensa disso? Wagner Fernando Veloso, que vai estar em Rafard. Eu já joguei em Rafard, 2-0 pro Guarani, que tinha 11 anos, fiz 2 gols na Rafard. 2 gols lá em Rafard. Tá lá domingo. Domingo, 10 horas em Rafard. Aonde eu vou estar final de semana? Quais são as cidades, Cascão, que eu vou estar jogando? Platina você não vai. Não. Daqui a pouco ele vai saber. Itaí, não é? Itaí. Então, a situação é completamente diferente do Gabigol. Desculpa, Itaí, a cidade de Itaí e Arandu. Eu vou estar aí sábado e domingo. O Souza, o Veloso vai estar sábado, né? Sábado, Itaí. O Souza, Ronaldo, vai descer o Agnaldo Timóteo, Nelson Elvis Presley. Eu nunca vi um cara pra beber igual esse rapaz. Ô, rapazinho que bebe. É uma coisa impressionante. Ele gosta muito, o Ronaldo. Aí desce o Agnaldo Timóteo dentro do carro, meu irmão, esquece, meu irmão. Ele faz um podcast pra nós do Agnaldo Timóteo. Isso quando não tem outras coisas, né, Ronaldo? Que eu não vou contar pra você. Não vou contar pra ninguém. Ai, meu Deus. Vamos lá, então, em relação ao Gabigol. Então, Wagner Fernando Veloso. É diferente a situação, porque no começo do ano dependia do Flamengo aprovar a negociação. Agora não depende mais. O Flamengo perdeu esse poder de negociação, porque ele perdeu os direitos sobre o atleta, a partir de julho, que ele pode assinar um pré-contrato. Então o Flamengo está de fora da negociação. A negociação é direta com o jogador e isso facilita muito, né? Porque o Flamengo, a gente sabia que estava querendo liberar o Gabigol, mas com medo de liberar o Gabigol, porque é um grande ídolo do time. E aí o negócio não evoluía. Agora é diferente. O Corinthians, ou outro clube, pode se negociar direto com o Gabigol e eu acredito também que ele não negocia mais com o Flamengo. O momento do Gabigol... A grande jogada do Palmeiras e do Corinthians é isso. Não é o Flamengo, é o Gabigol. O momento do Gabigol e Flamengo foi em dezembro. Isso. O Gabigol queria renovar e o Flamengo não quis. Isso. Agora, falaram que estava certo. Mesmo que o Flamengo quiser, a partir de julho, o Gabigol não vai querer. Tem uma outra coisa. Quando o Marcos Braz disse, olha, tem que dar... Não precisa não, pro Gabigol, em julho ele já pode assinar um pré-contrato. Pode falar. Quem me falou foi o Júnior Pedroso. Vamos, Souza. O Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, me contou que em outubro estava tudo acertado entre Flamengo e Gabigol para o Landim disse isso. E parabéns ao Júnior Pedroso, que é um baita de um procurador, um empresário do Gabigol. Parabéns para ele. O Marcos Braz e o Bruno Spindel haviam acertado com o Gabigol a prorrogação do contrato até 2029. O salário dele saltaria de 1.600.000 por mês para quase 3 milhões. Salário, direito de imagem e luvas. Só que o Tite chegou, o Gabigol parou de ser utilizado. Esquece. O contrato chegou na mão do presidente e falou, opa, não vou assinar esse contrato de 3 milhões. Esquece. E aí o Júnior Pedroso e o Gabigol ficaram bem chateados. Deixa eu falar uma coisa pra você, Nicola, não foi nem isso. A informação, o Tite falou, não quero. Para com isso. Quando que o Tite deu uma entrevista elogiando o Gabigol? Fala uma só. Nunca. Não. Quando ele deu uma entrevista falando que o Gabigol tinha condições de ser titular? Quando que o Gabigol, depois de dezembro, ele não pode pá? Não foi do Pode Pá? Incrível, do Igão e do Mítico. Um beijo pro Igão. Igão tá apaixonado. Aí o teu negócio, ô Cascão, pega a Márcia sensitiva falando de mim.
ela resumiu eu em 3 palavras. Lá não pode pá, pega aí, vamos colocar no pode pá. A gente vai colocar ela falando, olha que ele perguntou, e esse tal de José Ferreira Neto pra ela? Eu falei, não, eu tava vendo. Aí eu falei, nossa, se ela falar que eu vou morrer, meu Deus, porque essa mulher ela acerta tudo. Nossa, desgranhenta acerta tudo, irmão. Ela acerta, o Veloso, ela acerta tudo. Não pode pé, eu tava ouvindo, falei, ela falou, aí depois eu vou colocar aí no pode pá, um beijão pro Igão, um beijão aí pro grande maconheiro, o mítico. Quem? Vamos lá. Eu só queria falar do Gabigol, que Tá, desculpa, perdão, Veloso. do Palmeiras. Tá. Porque o Nicola falou, Palmeiras não fala, você falou, Palmeiras não fala. Até porque o Palmeiras, no caso do Bruno Henrique, foi usado. Porque o Palmeiras foi usado para que Usado de que forma? para que o Bruno Henrique renovasse com o Flamengo nos termos que eles queriam e colocaram como o Palmeiras tinha interesse, eles usaram esse interesse do Palmeiras para valorizar o Bruno Henrique e ele fez contrato de 3 anos e da forma como queria o Flamengo. Tá. Então agora... Mas o Palmeiras queria o Bruno Henrique. Queria. Não, tinha- não tinha vai ressonância já tinha marcada. Gabigol. Eu sei. Tinha ressonância Mas marcada o Palmeiras já. foi usado. A gente, a gente tinha informação, a gente não, quem tinha informação foi o Souza. A gente, os donos da bola. Porque eu não dou informação no meu Twitter. Eu não dou informação no meu Instagram. É porque a gente não é funcionário do Twitter e do Instagram. Você tem que dar no seu... Não, mas você tá Mas falando eu certo. não posso dar informação isso. como a maioria faz aqui dentro também. É aqui. Que deve ser um erro. É um erro fazer isso. A primeira informação não é aqui, onde você trabalha, quem paga o seu salário. Então, a primeira informação minha é aqui. Aí o que acontece com a maioria das pessoas? Dá informação no seu blog, no seu Instagram, mas quem paga o salário meu é a Band. É isso. Eu não vou botar no meu Instagram para eu ter visualização, no meu Twitter, ou no meu TikTok, ou nas minhas mídias sociais, que eu tenho mais de 10 milhões. Dá uns 10 milhões, Cascão, tudo? Acho que até mais, hein? Então eu vou... Pra mim, não, meu irmão. Primeiro é a Band. Isso é a verdade verdadeira. E era E aí, Pedro. em relação ao Bruno Henrique, o Souza falou aqui. Não, o Nós Pedro- falamos o Pedro aqui não foi o mesmo. que ia fazer o exame já de... Tinha ressonância a marcada. ressonância marcada. Tava marcada já. Marcada. Em relação ao Gabigol, o que você pensa, Souza? Cara, Vamos, Souza! Uma oportunidade como essa, um jogador como o Gabigol, em fim de contrato, você pegar um jogador desse livre é quase impossível. Que jogador, uma raridade, é uma raridade. Então, quem aproveitar e tiver bala na agulha para poder pagar, porque não é um jogador barato, né? É um jogador caro e vai querer, vai Então, sair livre. não perca seu raciocínio, Nicola Veloso. Depois vamos dar o nome das cidades que a gente vai fazer o evento para lotar os estádios aí, para ajudar todo mundo aí. Vamos lá, então. Olha só, o que é o jogador caro? Para mim, Ramos Rodrigues. O estuprador que está na Espanha. Certo? Júnior, que jogou no Corinthians. Moraes. Júlio Moraes. Matias Rojas. Fausto Vera. Vai me ajudando aí, pô. Até o Matheus Não, Matias. jogador caro. O Matheus Matias ganhava 100 mil reais por mês. Não jogava, é caro. Não, tô falando jogador. Luan. Do São Paulo, vamos lá. Quem que é um jogador caro aí? Papai Smurf. Juan Fran. Juan Fran. Vamos lá, do Palmeiras, quem foi jogador caro? Daniel Felipe foi Melo. caro pro São Paulo. Hã? Daniel. Borra. Daniel. O Jorge, lateral Borra, esquerdo do Lucas Palmeiras, era Lima. caro pra Olha o caramba. Lucas Lima. Isso é jogador caro, porque ele não dá tecnicamente. O que é jogador barato? Rafael Veiga. Barato que ele ganha. O que é treinador barato? Abel Ferreira. O que é treinador barato? Antônio Oliveira. O que é jogador barato? Cássio. O que é jogador barato? Michael. O que é jogador barato? De Arrascaeta. O que é jogador barato? Gabigol. Ele não é caro. Daquilo que se tem de dinheiro hoje, os clubes, ele não é caro. Ele é caro no sentido das cifras, Isso. do dinheiro. Ele é muito... Mas vamos lá. Quantos gols o Yuri Alberto e o Pedro Raul vão fazer no ano? Não faz 20. Somando os dois, né? Vamos lá, somando os dois, vamos botar 25. Tá bom. O Gabigol faz 25 sozinho. Então, esse jogador não é caro. Ano passado, sem jogar, ele fez 20. Sem jogar, ele fez 22. 22, Então ele não é um jogador caro. Tem que fazer como eu faço o contrato. O De Arrascaeta é caro? Não. Se você botar no contrato, Não. é muito caro. O Diego começou a ficar caro lá no Flamengo. O Everton Ribeiro começou a ficar caro. Por quê? Porque é muita grana e pouca coisa tecnicamente. Então vamos lá, o Hulk é caro pro Atlético? De graça. Não é de graça. O Paulinho é caro? É de graça. É de graça. Vamos lá, o Fred Rincon é caro pro Santos, o João Paulo é caro pro Santos? É de graça. Vamos lá, os treinadores que passaram do Corinthians foram caros. Os treinadores que passaram pelo São Paulo, Rogério Ceni, foi caro, né? Dorival Júnior, não. Multa e tudo, né? Com multa e tudo. O que é? Hoje os treinadores que passaram pelo Santos, treinadores caros. O Carille é caro? Não! É isso que a gente tem que entender. Então, quando você for comprar um carro, ou você comprar qualquer coisa que você quer... Peraí, o Corinthians não tem a Neoquímica Arena? Não é um empecilho? A verdade, eu
sou contra a Neoquímica Arena. Não sou contra a empresa, tá? Projeto. Eu sou contra o projeto. Eu sou contra uma casa que você tem, 10 anos você só pagou. Juro, você não pagou 1 centavo da casa que você mora. E aumentou a dívida. E aumentou a dívida. Então como Passou é que de 700. Isso aí é a pior coisa que o Corinthians fez desde 1910. Desde 1º de setembro de 1910. Foi a Arena. E quem trouxe esse problema todo tá aqui, ó, nadando de braçada. Porque não tem que pagar nada. Então eu paguei mais de 400 milhões de juros de uma casa que vale 800. Só que esses 400 eu não diluiu. Mas como é que pode uma coisa... Já está em 700. Já está em 700. Passou de 700. Esse ano são 78 milhões de reais apenas de juros. Então o que é caro? É você ter uma casa que não é sua. Vamos falar agora de Flamengo. Grupo do Flamengo definido na fase de grupos. Flamengo, Bolívar, da Bolívia, Milionários da Colômbia e Palestino do Chile. Uma rápida avaliação desse grupo aí. Grupo do Flamengo são adversários, tecnicamente, que não assustam muito, mas a logística vai atrapalhar demais, vai ser muito chata. Viagem cansativa para pegar o Bolívar, com altitude de 3.600 metros. Bogotá, que no caso do Milionários da Colômbia, também tem altitude de 2.600 metros. E o Palestino, com todo respeito, embora já tenha eliminado o Flamengo aí no passado recente, 2017, numa Copa Sul-Americana, mas hoje o Palestino, o Flamengo tem a obrigação de vencer tanto dentro de casa quanto fora de casa. O Bolívar, para mim, é o adversário mais difícil aí. Não só pela questão técnica, mas a altitude pesa muito. Tanto é que no ano passado, na Libertadores, o Bolívar ganhou todos os jogos que disputou por lá. Então, enfim, vai ser difícil. Uma provável tabela do Flamengo na fase de grupos da Libertadores tem estreia contra o Milionários fora de casa e no meio das 2 finais, tá, do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, no dia 3 de abril, Milionários e Flamengo. Dia 10 de abril, Flamengo e Palestino. 24 de abril, Bolívar e Flamengo, lá, altitude. 8 de maio, Palestino e Flamengo. 15 de maio, Flamengo e Bolívar. 29 de maio, Flamengo e Milionários. Eu arrisco dizer que o Flamengo vai conquistar aí uns 16 pontos na fase de grupos da Libertadores. Uma curiosidade, galera, sobre a altitude, que eu vou falar aqui, que eu postei rapidamente lá no meu Twitter, que eu fiz uma rápida apuração. Os clubes estão indo no mesmo dia para a Bolívia para diminuir o efeito da altitude. Almoçam na cidade de Santa Cruz, que é do mesmo nível do mar. Pega o voo das 15 horas, um voo extremamente rápido, de no máximo 1 hora, e já vai direto para o estádio. A altitude precisa de 10 dias para se adaptar. Não é recomendado comer carne vermelha à noite por conta da digestão, que é lenta. Maior questão da altitude não é o esforço físico, e sim a recuperação. Quando você dá um pique, uma corrida de 10 metros, se no nível do mar você recupera em 30 segundos, lá você precisa de 1 a 2 minutos. Nos tempos de Tite, na seleção brasileira, contra a Bolívia, essa foi a estratégia adotada e a seleção brasileira acabou goleando. Dando continuidade ao vídeo aqui, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ele falou sobre a Libertadores e ele disse o seguinte: já que a final é na Argentina, pegar um time argentino poder ganhar em Buenos Aires, acho que enfrentar qualquer argentino seria a final dos sonhos para a gente. E o Braz foi questionado sobre qual seria a maior dificuldade que o clube enfrentaria nessa edição, e ele disse: com certeza a maior dificuldade é o calendário desse ano. O Flamengo tem entre 7 e 8 jogadores convocados para as suas seleções, e o calendário, junto com a logística da Libertadores, altitude, 6 horas de viagem, acho que esse é o grande adversário. Ele também foi questionado sobre Gabigol, sobre essa indefinição da renovação de contrato do Gabigol, e ele diz o seguinte: Gabigol não sairá esse ano. É um jogador importante. Eu acho que o tamanho de Gabriel nos campeonatos que a gente ganhou é super importante. A gente leva isso em conta. Com calma, a gente vai chegar e resolver sem problema. Quem também deu entrevista por lá foi o Rodolfo Landim, que falou sobre o estádio próprio do Flamengo. Ele disse o seguinte: a gente vai discutir a forma de financiar isso. A gente tem defendido que tem como fazer isso captando dinheiro direto do clube, com aportes, e buscando sócios estratégicos, mas que não façam parte do estádio propriamente dito, como forma de não onerar as receitas que o Flamengo vai ter com o estádio. Para um cara que há pouco tempo, digamos até o final de 2022, era intocável, era a referência do time, era o cara das decisões, o jogador que fez gols em 3 finais de Libertadores, que deu 2 títulos de Libertadores ao Flamengo com seus gols e outras coisas mais, uma importância
histórica relevante, a situação dele é delicada nesse momento. Por quê? Ele fez um ano de 2023 horrível. Por culpa do próprio Gabriel, ele acabou se perdendo, né, no meio disso tudo, perdeu espaço, caiu de rendimento, e aí chega o Tite, um treinador que reconhecidamente nunca teve o Gabriel na sua lista de preferência. Gosta do Gabriel, convive com o Gabriel, conta com o Gabriel, mas o Gabriel não está entre os preferidos do Tite. Ele prefere o Pedro. E aí, no final do ano passado, o Tite chega, 12 jogos no Campeonato Brasileiro, ele começa a mapear o Flamengo, a conhecer o elenco do Flamengo, o vestiário, as carências, as necessidades. E aí vem a pré-temporada. O Flamengo começa o ano um pouco devagar e depois engrena. E neste momento, o Flamengo, prestes a decidir o Campeonato Carioca com Nova Iguaçu, está atingindo marcas históricas. O time do Tite está a 11 jogos sem sofrer gols. Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada. Fez 11 gols em 11 partidas. O esquema tático com Luiz Araújo e Cebolinha pelos lados está dando certo. O Zico falou isso. Nesse momento, há uma preferência por um esquema tático que o treinador adota e que está encaixado. Então, exatamente por isso, eu acredito que Gabigol vai precisar, assim como falou o Zico, ter muita paciência e aproveitar a oportunidade quando ela aparecer. Por exemplo, ele teve uma chance de ganhar pontos nesse ranking aí naquele jogo contra o Vasco da Gama pela Taça Guanabara. Acabou perdendo o pênalti. Aquilo ali prejudicou o Gabigol, porque é uma disputa intensa. E o treinador, visivelmente, prefere o seu concorrente, o Pedro. Muita gente defende o seguinte: Gabigol poderia jogar no lugar do Luiz Araújo. Eu acho que poderia sim. E o Dorival mostrou isso. Acontece que não tem como mexer no time do Flamengo neste momento. Nem o Luiz Araújo e nem o Cebolinha, eles podem deixar o time, porque eles são peças fundamentais no esquema tático do Tite. Quem vê o jogo nos estádios percebe como eles voltam, como eles marcam, como eles se desdobram, como eles são intensos. Com a bola no pé, eles não têm tanta qualidade assim, mas são jogadores taticamente muito importantes, que se doam, dedicam, lutam, correm e são peças importantes de toda uma engrenagem que está azeitada. Gabigol poderia jogar no lugar do Luiz Araújo. Ele tem mais qualidade do que o Luiz Araújo. Ele tem boa movimentação também, mas ele não tem a intensidade que o Luiz Araújo apresenta para recompor, para ajudar a marcar. Então, acho que neste momento, de fato, Gabigol, como disse o Galinho de Quintino, tem que se preparar para, quando tiver a oportunidade, arrebentar e entrar no time titular. E ele terá essas oportunidades. E é muito simples. O calendário vai começar a apertar agora. O Flamengo terá a final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu em 2 jogos. No meio desses 2 jogos, a estreia na Libertadores lá na Colômbia contra o Milionários. No meio da semana seguinte, já tem a segunda partida da Libertadores da América, e aí no outro final de semana, pós-campeonato estadual, começa o Campeonato Brasileiro. A batida de jogos será muito grande. A Copa América vem aí, nos meses de junho e julho. Os jogadores que foram convocados ficarão 9 rodadas fora do Campeonato Brasileiro. A chance de Pedro ser convocado é enorme. A chance do Gabigol ir para a Copa América nesse momento é 0. Então aí é a brecha. Para ele entrar, para ele se firmar, o Tite não terá outra opção. Terá que colocar o Gabriel. E ele tem que estar preparado para isso. E um sinal de alerta foi dado no jogo do último sábado contra o Fluminense. Tite disse que não colocou o Gabigol porque ele tinha participado apenas de um treinamento e optou por colocar o Bruno Henrique centralizado. Mas cá entre nós, ele poderia ter colocado o Gabriel naquele momento. Ou seja,
ele busca já outras opções caso não possa contar com o Pedro. Ele não quer depender só de Gabriel Barbosa, no que está correto. Então, Gabigol, como o mundo gira, hein, minha gente? Ele hoje tem que correr atrás e buscar espaço no time do Flamengo. Ele que há pouco tempo era apontado, talvez, como o segundo maior ídolo da história rubro-negra, e ele está na primeira prateleira dos imortais rubro-negros por tudo que ele já fez. Mas no campo, com o seu rendimento, por culpa dele próprio, na minha opinião, que caiu muito de produção, Gabriel agora é um reserva e que terá oportunidades em breve para voltar ao time titular. Não tem jeito, ele vai ter que jogar. Então, que ele siga o caminho e o conselho do Galim, que ele esteja preparado, porque vai depender dele colocar o Tite numa sinuca de bico. Se ele entrar e arrebentar e voltar a ser o Gabigol de 19, 20, 21 e 22, o Tite vai ter um problema e, ao mesmo tempo, uma solução. Qual treinador não gostaria de contar com dois caras do nível de Pedro e Gabigol para a mesma posição? E aí, quero saber a sua opinião. Gabigol, ele pode ser titular do Flamengo? Tem espaço para ele nesse momento? Deixe o seu comentário. Eu não sei, não. Eu acho que ele vai ter que capinar sentado, hein? Para voltar ao time. Mas vai ter oportunidade. Se inscreva no canal Fala João Guilherme e até a próxima. Valeu, galera!